Samurai Hachi, ou Samurai 8, Hachimaru Den, é um mangá extremamente curioso, criado por Akira Okubo e Masashi Kishimoto. Sim, se você reconheceu esse último nome, é sim o criador de Naruto. Mas mesmo com esse pedigree todo, pô, é o criador do Naruto. E sendo uma história que Kishimoto fez depois do fim de Naruto, esse mangá que carregou uma imensa hype no seu início, de alguma forma não é tão famoso e também não é tão conhecido assim. E quase ninguém fala sobre ele, principalmente depois do seu lançamento. Isso é claro, tem um motivo, ou vários. Então, vale a pena ler essa obra? Samurai 8, Hachimaru Den, ou Conto de Hachimaru, conta a história de Hachimaru. Quem diria, né? Então, Hachimaru é um garoto bem frágil, que vive nos arredores de uma cidade com seu pai. Infelizmente, por causa dessa sua fragilidade, tanto de corpo, tanto de saúde, e vários outros problemas, sua vida é mantida uma máquina construída por seu pai. Essa máquina auxilia o estado vital do garoto e supre a maioria de suas déficits. Porém, essa máquina que o mantém vivo liga ao garoto por tubos em suas costas. Com isso, o pobre menino é impedido de dar um passo para fora de sua casa e nunca sequer saiu dela, para literalmente nada. Aquela prisão um pouco figurada não é só isso. O garoto, como eu disse antes, tem vários outros problemas e ele tem várias alergias que não o permitem comer normalmente e vive basicamente de dietas líquidas e remédios. A vida desse garoto se resume a isso: seu quarto, seu cachorro-gato, seu pai e a internet. Certo dia, uma estrela cadente passa pelo céu, e assim como o antigo costume, né, o garoto faz um pedido, quer dizer, vários pedidos. Mas o principal deles é que ele se torne um samurai, e é aí que a história se desenvolve. Samurais são guerreiros cósmicos muito fortes, que junto de seu animal e uma princesa, são encarregados de proteger todo o planeta, e também o cosmos, utilizando seus poderes característicos para lutar contra o mal, ou também ser o mal. Em resumo, se você gosta de sci-fi, shounen, ação, aventura, espaço e um pouco de lendas japonesas, esse é um mangá que talvez você goste. Mas infelizmente, as chances de você não gostar são bem altas também. E se caso esses temas não forem do seu agrado, é bem difícil de você gostar disso aqui. Com notas de negativamente incríveis 5.8, Samurai 8 é um mangá que com certeza não é visto com bons olhos pela comunidade em geral, e é realmente muito mal falado pela maioria das pessoas que leem a obra. Mas como que uma história com esse imenso nome como autor chega a esse ponto? Como que a aguardada próxima história depois de Naruto se tornou algo tão ruim? E será que ainda vale a pena ler? Bom, com toda essa negatividade, é provável que você espere que eu fale que não, com certeza não vale a pena ler. Até eu mesmo, para falar a verdade, acredito bem nisso. Porém, não é bem assim. E não é tão preto no branco igual muitos dão a entender. Deixa eu tentar explicar aqui. A notoriedade por trás das pessoas que criaram, a hype geral e as expectativas foram grandes detrimentos dessa obra. Mas infelizmente, não é só isso que é o problema. Hachimaru Den tem uma história complexa, que mistura sci-fi com máquinas avançadas, viagens intergalácticas e espaçonaves. Isso tudo com a já conhecida fórmula shonen, com lendas e folclore japonês. Essa mistura é realmente muito estranha, mas de alguma forma clica mais do que você deve imaginar. Porém, mesmo a história sendo bem construída em sua premissa, ela literalmente não existe durante a obra. Peraí. Uma hora você tá me falando que ela é bem construída e tal, não sei o que, e na outra você tá falando que ela não existe? É isso mesmo. Eu sei que isso não deve fazer muito sentido de imediato, mas assim, a história tá lá. Ela cria todas as situações para sua execução. Cria o mundo, as motivações dos personagens, seus papéis naquele universo. Porém, esse é o seu limite. A partir dessa premissa, é praticamente o speedrun pro final da história. E mesmo ela tendo toda uma construção, tudo acontece extremamente rápido. Ou nem acontece. Um exemplo, o protagonista encontra um rival. Ele luta contra o rival. Ele perde de lavada. Igual várias outras histórias shonen. Mas da próxima vez que eles se encontrarem e forem lutar, o rival vai ter o que é bom pra tosse, não é mesmo? Certo. Só que entre uma luta e a outra, quantos capítulos você acha que decorrem? 10, 15, 20? 2. A resposta é 2. Toda a construção de personalidade, crescimento e aprimoramento de habilidades do protagonista, a ponto de finalmente vencer o rival, acontece em literalmente cerca de 2 capítulos. E não tem nada lógico que faz ele conseguir vencer dessa vez, da mesma forma que antes ele não conseguia. É claro que a história tenta mascarar essa situação tão rápida, mas não é bem feito de alguma forma. Essa e várias outras situações, até muito piores, são criadas pelo único fator de tempo, onde tudo acontece de uma forma muito precoce. O seu início toma o seu tempo. Mesmo tendo algumas coisas acontecendo muito rápido, a história não corre muito, mas depois disso,
É como se o autor estivesse pisando fundo no acelerador e a cada passada de marcha, mais rápida a história vai ficando, até chegar na última marcha, na qual a história finaliza em segundos, basicamente. Só de você chegar por volta do capítulo 35 e eles ainda têm apenas uma ou duas das 7 coisas que eles estão procurando, e o fato da história ter apenas 43 capítulos, já dá pra você perceber que algo de errado não tá certo, né? Bom, o motivo dessa correria intensa é um fator bem simples. A indústria de entretenimento japonesa é simplesmente brutal. Se sua obra não estiver cumprindo as expectativas da editora, ela é cortada sem nenhuma cerimônia. Isso acontece com várias histórias que não ficam tão famosas assim, principalmente no nosso meio. E esse é, infelizmente, o destino que colidiu com Samurai 8. Devido à sua popularidade em constante declínio e às vendas incrivelmente baixas dos tankobons, a história recebeu o machado do cancelamento e teve que ser finalizada efetivamente e imediatamente. Então, os últimos capítulos são puxados basicamente um speedrun para finalizar, para tentar finalizar com algum ponto de sentido ainda. Porém, não é tão simples assim. É muito fácil falar que é por causa disso que a história é corrida, porque infelizmente, essa não é a situação por completo. Esse problema de ritmo acontece literalmente desde o capítulo 1. Mesmo que quanto mais perto do início for, menor seja essa situação, você inicia a história com várias e várias informações de um mundo que ainda nem temos conhecimento. É como se você estivesse no supermercado e alguém que você não conhece começa a falar com você como se ela te conhecesse desde que você tinha 3 anos. E você fica realmente perdido, tentando se agarrar a qualquer informaçãozinha que talvez você reconheça. Só aí, várias pessoas vão julgar a obra como algo ruim. Então, após essa introdução bem carregada, mas ainda no seu início, tem algum tempo de calma, que você consegue acompanhar a história e o que está acontecendo, e é o único que vai ter, basicamente. Mas, infelizmente, com essa situação de informação que acabei de falar, sempre acontecendo constantemente uma hora ou outra. Mas até aí, até que dá para irrelevar essas situações, pois o ritmo da história ainda não está tão fora. O único problema é essa introdução excessiva de informações novas. Só que por volta do capítulo 19 ou 20, há uma clara mudança na forma de contar a história, onde até então, mesmo com a situação de overload de informação, continuava num ritmo esperado. Porém, após esses capítulos, é como se você tivesse ligado o VTech. O pessoal que assistiu os vídeos no Shaolin vai entender essa. E a história fica muito rápida. Não se sabe exatamente se a esse ponto de sua publicação os autores já estavam apreensivos com o cancelamento, ou se simplesmente a esse ponto o cancelamento já era algo quase concreto. Mas o fato é, a história a partir desse ponto agiliza em uma constante, e é tudo extremamente corrido. E não tem tempo suficiente para ser desenvolvido praticamente nada. Ou simplesmente é jogado de lado com metade de um motivo decente. Então, por causa dessas situações, na qual o ritmo da história tem problemas desde o literal início, é difícil colocar a culpa de tudo no eventual cancelamento, entende? Mesmo que o final seja feito muito corrido por causa do cancelamento, que a ideia inicial era com certeza ter muito mais tempo do que aquilo, ele não é a única coisa com esse problema. Bom, vamos dar uma pausinha em falar de história e vamos falar um pouco da parte técnica, certo? Certo. Então assim, Samurai 8, como eu já disse antes, e talvez o motivo de grandes expectativas destruídas, é feito por uma pessoa muito conhecida, Masashi Kishimoto, o criador do fenômeno que foi Naruto. Mas ele foi responsável apenas pela história. Akira Okubo foi o encarregado dos desenhos. Talvez muitos de vocês não reconheçam esse nome, é o esperado. Mas mesmo tendo apenas Samurai 8 como publicação oficial, ele foi assistente de Kishimoto na produção de Naruto durante 9 anos e também é o irmão de um rapaz que se chama Atsushi Okubo, o criador de Soul Eater e Fire Force. Já que a gente tá falando dele, vamos falar um pouco dos desenhos. É evidente que todos aqueles anos trabalhando com Naruto moldaram os traços dele. Samurai 8 tem ao mesmo tempo um traço que traz um sentimento familiar por ser tão parecido com o traço de Kishimoto. Isso é uma coisa realmente muito boa. E ao mesmo tempo passa um sentimento que é um traço diferente, que claramente é uma arte nova, de outra pessoa. É um traço bem limpo, mas também Akira não é Kishimoto. Então os traços também trazem várias liberdades artísticas do autor, que o diferenciam muito de Naruto. Mas é aí que está o principal problema dele. Mesmo tendo traços mais limpos, com uma ideia fixa, várias e várias vezes é realmente muito difícil de acompanhar o que está acontecendo. Aí junta isso com a velocidade da história. É normal você ficar páginas sem nem ter ideia do que está rolando, que torna o aproveitamento da obra mais difícil do que deveria ser, né? Agora voltando um pouco mais para a história. Bom, além do fator principal do ritmo, que é o vilão número 1 dessa obra, tem o fator da inesperada junção de sci-fi, um mundo futurístico, com uma história antiga de samurais, e com o fato que essa obra deixa evidente que foi feita nos dias atuais.
O que eu quero dizer com isso? Sabe o Victory Royale? Epic Gamer Move? Pois é, a história tem isso. Tipo, quando você tá lendo, dá pra ver as intenções do autor e trazer pra história o dia a dia de várias pessoas atualmente. Assim, tentando trazer situações contemporâneas pra dentro da história e criar alguma empatia em uma história que tenta sair do normal shounen de mundo antigo ou fantástico. Particularmente, eu não achei esse fator muito ruim. É um pouco estranho, claro, mas eu não achei lá muito absurdo não. Mas isso também é com certeza algo que não vai cair muito bem para a maioria das pessoas. Afinal, é basicamente um meme, né? E por causa disso, para muitos, essa história se resume à história meme do menino gamer ali, entendeu? Que é um pouco injusto, mas dá para entender o motivo disso, né? Então, para finalizarmos, Samurai 8 Hachimaru-den é um mangá realmente muito complicado de se definir. É um mangá que tem seus momentos bons e seus momentos muito ruins. Tem personagens interessantes, com designs realmente muito legais, mas também são personagens minimamente explorados. E tem uma história realmente muito complexa e com um potencial imenso de algo grande e duradouro, mas que não conseguiu sobreviver ao cenário de mangá japonês. E simplesmente não cumpre quase nada do que pretendia fazer na sua premissa. É uma obra que não devia ser ruim, pois sua base é realmente muito interessante e é muito concreta, mas sua execução deixa muito a desejar, tanto por fatores próprios dos autores, tanto por fatores externos. É o tipo da história que alguém que não está preso ao modelo de negócio e entretenimento de uma editora, e com um certo nível de competência em escrever histórias, faria algo realmente sensacional com a base que foi criada. Então, como uma resposta final, não vale a pena ler. Principalmente se você busca uma história boa para aproveitar. Mas se você tem a curiosidade de ver o que esse trem desgovernar chamado Samurai 8 é, talvez vale. Porque mesmo com todos os seus defeitos, naqueles raros momentos, quando a história não se atropela, você realmente consegue aproveitar e ver uma história que talvez poderia ter sido.